A ciência me trouxe a clareza do quanto é importante me comunicar com a sociedade de verdade. Não a sociedade que sabe que pode entrar no municipal, sendo gratuito ou sendo R$1.000 o ingresso. Ela se sente confiante para isso. Eu agradeço todos os dias a Fiocruz, porque eu sempre fiz esse teatro muito político, muito social, muito marginal, de rua, mas a Fiocruz me deu a clareza que era preciso continuar. Eu não me tornei uma atriz de mercado, eu não me tornei uma diretora de mercado, eu nunca fui indicada a prêmio nenhum, meu espetáculo nunca ficou em cartaz num grande circuito. Não é sobre isso a minha carreira. Eu tenho uma missão que a Fiocruz trouxe clareza para mim. Eu já tinha, não foi a Fiocruz que me deu. Eu contribuo para o trabalho da Fiocruz nesse sentido. A minha missão é extremamente relevante do trabalho do Museu da Vida e da Fiocruz. Os Obscênicos na quarentena, mais uma vez com vocês aqui. Olá. Eu esqueci de falar nos outros programas da quarentena, Gonzalez, que o programa é produzido pelo João Pedro D'Amico, pelo Sérgio D'Amico, com a chancela do estúdio LRS2, lá no Catete, né, que grava, chancela edita. Chancela é bonita. Não, eu estou inspirado muito hoje, bonito. Cara. Eu estou inspirado hoje. Nós temos aqui hoje como convidado a parceiraça Letícia Guimarães. Fala aí, Letícia. Bem-vinda, Letícia. Bem-vinda, Lelê. E aí, ela botou, eu estou vendo que ela botou um negócio no olho, fez uma parada aí, né, cara? É lógico, né? Porque eu tô de quarentena, que o mundo é obrigado a ver as minhas olheiras que não tem nem tom definido. É uma mistura de roxo, verde, musgo e marrom. Então, digamos assim, a caracterização de panda, podemos dizer assim, né? É lógico, então, os Obscênicos, fala aí, Gonzalez, tudo bem com você, meu caro? Tudo. Vamos lá, vamos aqui hoje é dia 1º de julho, cara, tá o Morro dos Ventos Uivantes aqui no Rio Comprido, cara, uma ventania danada. E é um prazer enorme receber a Letícia Guimarães aqui no nosso Obscênicos. Para você que está vendo a gente, né, o Obscênicos, você sabe, é o nosso podcast de teatro, que é feito para você que gosta de teatro, você que se interessa pelas coisas de teatro, né, pelos aspectos de teatro, que tem curiosidade, talvez, de fazer teatro, ou até também para você que não gosta de teatro, mas quem sabe você assistindo a gente, você vai dar aquele clique, vai dar aquela ligada, né, e você vai ficar assim, nossa, que barato que é isso. Hoje, então, com essa nossa convidada, Letícia Guimarães, que é atriz, cantora, diretora, mãe de 2 gatas. Vamos lá, o que mais? Fala aí, Letícia. Produtora, cenógrafa, bilheteira. O que você imaginar no teatro eu já fiz. Iluminadora. Já operei muito som para pagar aluguel, já operei luz sem saber. Isso é uma coisa muito interessante, né, Gonza, que a gente vê, né? Essa galera a Letícia, eu sei que ela é formada pela UFRJ, fez direção lá, não foi, Lê? Direção teatral. Que legal. Essa galera que passa assim pela universidade, coisa e tal, ela acaba fazendo tudo no teatro, né? A galera que eu acho que quem gosta de teatro, acaba fazendo tudo. Entendeu? Porque vai se envolver de uma maneira que não vai conseguir resistir, entendeu? Pode ser até que não precise, entendeu? Pode ser até que não precise, mas você vai ter aquela necessidade... Vai ter o tesão de fazer isso, de conhecer esse aspecto, né? Quem gosta de teatro, gosta de ficar no teatro, né? Eu tive muita necessidade de aprender a fazer muitas coisas em teatro para poder afirmar o meu desejo de fazer teatro, né? Eu comecei fazendo teatro na Ilha do Governador, que já é contra, né, a lógica de mercado, contra a lógica Zona Sul, de acesso à cultura, aos aparelhos culturais, aos cursos de formação. Então, eu comecei fazendo teatro com a tia Elbe, no Gatilho, que é um grupo histórico do bairro. Da Ilha do Governador. Era de escola, Letícia? Era de alguma escola? Ela dava aula na minha escola, que eu estudava. Mas Qual era a escola? O Colégio Ópera. O Colégio Ópera que eu estudei da 5ª série ao 3º ano, eu dava aula lá. Mas muito conhecido na ilha esse colégio, cara. Ela tinha esse grupo de teatro desde os anos 70, né, no Governador, administrava a lona cultural lá da Ilha do Governador, era uma galera assim bem mambembe. Então, eu vim essa escola foi minha base. Então, fazer cenário, costurar, fazer a bilheteria, a produção, ir na rua, apresentar na rua,
fazer todas as funções, dirigir, cantar, compor a trilha. Tudo isso estava dentro do fazer teatro. Ali não existia uma separação. Porque se você estava ali dentro, todo mundo fazia tudo. E esse fazer tudo me deu ferramentas para poder trabalhar. Então, já trabalhei em praticamente todas as áreas do teatro e pretendo continuar trabalhando e aprendendo ainda mais. Mas essa minha formação foi uma necessidade. Então, como eu disse no começo, eu já paguei muito aluguel operando som e luz de espetáculo, na cabine, né? Na parte técnica. Mas deixa eu te perguntar, por que você se interessou por esse lado? Eu ia perguntar exatamente isso. Boa. Qual dos lados? Não, por esse lado artístico, entendeu? Porque aprender a fazer qual foi a centelha? Entendeu? Aonde que falou assim, opa, gostei desse negócio. Isso. Como é que foi? Boa. Como é que se manifestou em você? Manifestou mesmo, que foi um negócio espiritual. Foi espiritual, porque eu lembro quando eu tinha 3 anos, gente. Tá de sacanagem, porra. Aí você vai misturar bruxaria. Tem as pessoas do teatro que mergulham profundamente no lado espiritual, eu fico no meio termo. Tem as pessoas que são totalmente cerebrais, que se negam a entender que a arte também é uma manifestação espiritual. Eu fico ali no meio. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu passei pela casa, indo para casa da minha tia, eu apontei para minha mãe e falei assim, eu quero fazer balé. Tinha um prédio... Um letreiro, um anúncio qualquer? No terceiro, no 4º andar, existia uma escola de balé. E eu não sabia ler, eu não sabia como é... Olha, aí foi desde o meu começo, assim, desde antes de aprender a ler, me expressar, eu já pedia para fazer. Então, eu já fazia peça no prédio. Assim. A minha brincadeira sempre foi brincar de fazer teatro. Sem ter nenhum ator, atriz na família, sem ter nenhum artista na minha família, sem ter sido incentivada a isso. Então, é espiritual mesmo, manifestou mesmo, veio os espíritos do outro lado. Baixou, né, cara? Baixou. E eu entendi, sempre para mim eu entendi que era uma coisa necessária, era uma expressão, não existia outra possibilidade. Eu gosto muito de história, eu cheguei a prestar vestibular para história, eu fiz uma pós-graduação em História do Brasil. Onde é que você fez essa pós? Onde é que você fez essa pós de História do Brasil? Era história assim, cara, ou tinha algum outro viés de história, uma coisa mais social ou mais... tinha um viés, era Arte, Cultura e Sociedade no Brasil, foi na Universidade Veiga de Almeida. Caramba, que legal isso. Então tinha toda uma análise cronológica, né, da colônia, império e república, de seus aspectos mais sociais, e também a arte entrava como um estudo de todos os períodos da história do Brasil. Foi muito legal. Então me interessa muito saber a história do Brasil, sempre quis saber para poder fazer arte, mas sempre o interesse na história, por exemplo, era para fazer arte. A arte sempre esteve. Então, é uma resposta horrível. Quer dizer, na verdade, é tudo para alimentar uma coisa, né? Quer dizer, qualquer coisa que você faça, por exemplo, eu sempre acho que, por exemplo, eu estudei música, por exemplo, eu estudei música não para ser um bom músico, eu estudei música para melhorar o artista de teatro. Nesse sentido. Mas entendeu? Não tem muita explicação, assim, não posso dizer que foi uma pessoa que me inspirou, ou tipo, eu vi uma peça e aí eu quis ser atriz. É uma resposta que não funciona muito para a maioria das pessoas, mas a minha verdade é essa, foi manifestada. E a ciência? Como é que a ciência entrou na tua vida? A ciência entrou... Ou a ciência ou essa relação que você tem, né? Que a gente nem falou, não falou um pouco sobre isso. A Letícia tem um link muito forte, ela produz, né? Atua, dirige em espetáculos que fazem essa ligação, esse link, né? Esse diálogo entre arte e ciência, né? Então, completando aí só a pergunta do Gonza. Exatamente. Eu trabalho há quase 17 anos no Museu da Vida da Fiocruz, com popularização da ciência, que é um campo onde, fora do Brasil, existem muitos artistas que se dedicam, e não só artistas, existem jornalistas que se dedicam a esse campo da popularização da ciência, existem cientistas que se especializam em comunicar, democratizar e popularizar a ciência, e existem também artistas. Aqui no Brasil, muito menos, por falta de incentivo, tanto na ciência quanto na arte. Mas eu trabalho nesse campo hoje em dia... Eu tenho uma trajetória muito, muito consolidada na popularização da ciência. Mas a ciência entrou na minha vida, diferente da arte, que foi alguma inspiração externa ou espiritual que me veio. A ciência foi assim, minha mãe
foi fazer faculdade de biologia e eu já devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu não me lembro, eu devia ter uns 5 anos. Então, eu vi a minha mãe indo para a faculdade e voltar. Quando eu vi a minha mãe fazendo aqueles desenhos... Aquilo te deu uma curiosidade, te ligou, né? Te atraiu de alguma forma? Foi apaixonante, porque já foi... Sem Seduziu, eu saber, era essa palavra que eu queria achar, seduziu de alguma forma. Sem eu saber, eu me dei conta disso 300 mil anos depois, é que eu me apaixonei pela ciência através da arte. Ao ver o desenhar, aquela Olha, beleza, que legal isso, cara. a beleza do desenho científico, me despertou o interesse pela ciência. Então, O diálogo arte-ciência já estava aí, né? Já estava, viado. Então, eu era adolescente que eu não tinha... Eu não pedi para minha mãe assinar a revista Capricho para mim. Eu pedi para minha mãe assinar a revista Super Interessante. Eu fui essa adolescente, pré-adolescente. Olha só, com quantos anos isso, Levo? Eu devia ter uns 12 anos. Aquele despertar da puberdade, né? As meninas querendo ter pôster do Brad Pitt, aqueles testes da revista. Eu gostava também das revistas. Mas a revista... E nessa época também veio o rock and roll, veio a música também junto nessa coisa? Não, eu sempre ouvi rock and roll, sempre ouvi muita música brasileira, muito rock and roll brasileiro, sobretudo, no rádio, né, em casa, eu e meu irmão. Mas eu tinha que ser... Você ouvia a Fluminense? Você pegou a época da Fluminense? Pegou, não? Já era assim, não, né? rádio Cidade, mais focada no rock, e o MPB, enfim, gêneros mais variados, aí era Rádio 98, FM 98, né? Que tocava, já tocava algumas músicas internacionais e tal, era um meio de contato, além da trilha das novelas também, né? Porque a novela, a gente não tinha nada disso, né? Internet, streaming, Netflix, podcast, a gente via novela. Muita música a gente conheceu através de trilha de novela, né? Essa que é a verdade. A novela... E rádio, né? Muito rádio, cara. E rádio. Rádio pra cacete, direto, né, cara? Contava a história da nossa vida. Mas eu fui a estranha que quis Super Interessante ao invés de Capricho. Então, eu sempre gostei muito da ciência, embora quando eu fui estudar na escola foi uma dificuldade, assim, quando realmente chegou no ensino médio, eu odiava química, odiava física, não gostava mais da biologia, fiquei meio perdida. Quando eu fui fazer, eu achei que só a arte podia dar conta da minha expressão. E eu só poderia falar sobre outros assuntos humanos, como se a ciência não fosse necessariamente humana. E essa é uma divisão natural que a gente faz. Olha só, isso é muito interessante a gente refletir sobre isso, Lê. E eu digo sobretudo para mulheres, né? Mulheres são zero incentivadas. Mulheres são zero incentivadas a gostar de ciência, né? A estudar, a ter carreiras científicas, a ser uma engenheira, né? Estudar física, astronomia. As mulheres não são incentivadas a isso. As mulheres, se é que elas podem ter uma carreira, elas têm que ter carreiras que teoricamente se associam às suas condições femininas, da delicadeza, do trabalhar com o humano. Então, arte ok, a mulher pode ser enfermeira, pode ser professora, são campos até permitidos. Então, assim... Uma mãe em potencial, né? A mulher é tratada assim como uma mãe em potencial, é isso. A questão da maternidade, né? Então, sim, se pode culpar. Eu posso culpar o meu desinteresse, o meu bloqueio que eu tive ali pela ciência por uma questão do sistema mesmo. Se eu estava me tornando uma mocinha, não era para curtir essas coisas, né? Mas sabe que eu acho que você falou uma coisa que eu acho que é interessante Eu estudei numa escola alemã em São Paulo que seguia a antroposofia do Rudolf Steiner. Era a escola Higienópolis, Waldorfschule. E até o 4º ano, o que a gente tinha para aprender era aprender a ler, escrever, as primeiras operações de matemática, noções de português, de história, de biologia. Até o 4º ano foi gostoso pra cacete, porque era muito criativo. Depois que começou o currículo escolar, começou a exigir... Entrou a grade curricular, né, Entra a grade curricular, a coisa vira uma coisa muito chata. Para mim, pelo menos, foi. Mas quando você aprende gostando, tanto que o que eu sei é o que eu aprendi até o 4º ano, entendeu? De lá para cá na escola, aprendi muito pouco, porra. Porque é isso, né? Essa coisa de juntar ciência e arte, cara, pô. Mais do que chato, vira um trauma, né? Vira um horror. Exatamente.
Vira um Eu acho horror. que isso é uma questão que os pedagogos mais ligados, mais na vanguarda, questionam muito isso, né? Essa coisa de você ter uma grade que é uma grade que é igual para todo mundo, quando as pessoas são extremamente diferentes. As pessoas têm nas suas individualidades, né, assim, E muito chato, graçando. né? E aí você É muito trata todo mundo chato, igual, quer dizer, isso é uma cara. coisa que, na verdade, é um conceito muito ultrapassado, né? Pegando esse link, Letícia, Isso. eu vi o seu depoimento lá no vídeo lá do Museu da Vida, que você fala uma coisa que acho que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Que é sobre essa questão de você trabalhar no museu, você fazer um tipo de teatro que tem um diálogo muito importante com a assistência, com a plateia, e que, ao mesmo tempo, também dá voz a essa plateia, né? Não só dá voz a essa plateia, como também de abrir é, possibilidades de pensamento de tipo, nossa, eu posso ser um cientista. Eu estou falando isso porque o teatro que você faz fica lá em Manguinhos, né? Quer dizer, que é uma área extremamente vilipendiada da cidade, né? Uma área carente de tudo. A gente falar de cultura, de teatro, então aí a coisa fica muito séria, né? Quer dizer, então é um lugar assim que é um lugar que as condições socioeconômicas são baixíssimas, né? São baixíssimas, quase guetos, entendeu? Que sofrem racismo, ah, é, é, divisão social. Então, e como é que é isso, entendeu? Isso que a gente está falando, jogando para essa coisa da grade, a gente pode jogar um pouquinho para esse viés do seu trabalho lá. Como é que é isso, Lê? Dá um alô para gente. Claro, inclusive, eu vou falar disso que você falou assim, mas é só começando pelo que a gente estava falando. Inclusive, eu já montei um espetáculo para questionar esse propósito político da grade educacional. Que a Qual foi o gente fez, espetáculo? foi um espetáculo que eu pensei assim, peraí, nós precisamos fazer um espetáculo para criança e nós vamos fazer um espetáculo sobre matemática. Será que a matemática é tão odiada assim? Por que a matemática é tão odiada? Entendendo que a língua portuguesa e a matemática são dois pilares da construção de cidadão. E por que elas são tão sucateadas no ensino? Será que é à toa? Não, claro que não. Porque se você não fizer a leitura, se você não tem leitura É um através projeto político isso. você não tem uma boa formação, né, na sua alfabetização, desenvolvimento da sua leitura de mundo, você não interpreta nada. Se você não sabe Claro. falar português, você não interpreta as questões. Você não interpreta as subjetividades. Você não interpreta o mundo. Então, aprender a língua portuguesa não é só aprender a ler e escrever. Existe um outro projeto sobre a alfabetização. Ele te forma para ler a vida. E a matemática é um outro universo. Se você não lê esse universo, você é um analfabeto. Você não se comunica. Você não entende Jornal Nacional, que o cara está falando que os juros, que a taxa do não sei o quê, você não entende o que é PIB, você não entende nada, o que é dívida, você não entende. Você está excluído do processo. Se quando você está excluído do processo, você não questiona, você não sabe o que é, você vai questionar o quê? E você é dominado, mais facilmente dominado. Então, a gente vai nesse nível de proposta de espetáculo. Ele vai questionar. Mas chega o resultado final, uma coisa divertidíssima. Era o problemão da Banda Infinita. Ah, eu vi, maravilhoso. Maravilhoso. O problemão da Banda Infinita era 5 amigos. Texto, inclusive, do Rafuda, que já esteve aqui nos nossos Subcênicos. Não à toa, né, bicha? Que a gente só trabalha com as marginais de esquerda, as malditas da Lapa, querem dominar o mundo. Os maus elementos, né? Mas eu queria saber, por exemplo, como é que é? Os espetáculos são gratuitos, né? Eles têm, assim, tem um público-alvo, assim, porque, como o Gustavo falou, assim, por se localizar onde está, né? Por estar ali, naquela região, quer dizer, tem uma preocupação com a população em volta, com Manguinhos, tem o quê? Tem Maré ali, né? Tem a Maré, Vila do João, né? Tem o Complexo da Maré ali. Atrás tem ali na Leopoldo Bulhões, qual é aquela comunidade, Lê? É Manguinhos. Maré é Manguinhos. Maré e Manguinhos. Maré na frente da Avenida Brasil, Complexo da Maré, que são várias comunidades que formam um complexo só, né? E atrás é a comunidade de Manguinhos.
Tem esse foco? Essa preocupação com essa galera? Tem esse foco. Nós estamos ali, o nosso papel é muito sério, Ou a gente se envolve com um propósito político, ou a gente não está fazendo nada. Nós estamos numa instituição pública referência mundial. Então, nós estamos ali num dos focos do genocídio do povo preto. Onde mais se mata a gente preta, estatisticamente, nós estamos inseridos no coração desse genocídio. Tá no meio, tá lá na meiuca, tá no olho do furacão. Da Maré, e mais ainda Manguinhos, que se mata e se morre e você não vê nem falar nada no jornal. Ali é totalmente invisível, é dominado por outras facções, é muito complicado. Então, a gente tem um diálogo com essas duas comunidades que são cidades inteiras organizadas, que elas precisam entrar no museu e nós precisamos dizer para ela, você é bem-vindo aqui. Deixa eu te mostrar como é um museu. Deixa eu te mostrar como é um teatro. Vai tudo mais básico, porque você vai ver a escola que esses caras estudam dentro desses complexos, obviamente, por o projeto do Estado. São escolas detonadas. São escolas totalmente detonadas. A gente teve lá, ano passado, com um projeto também da Fiocruz, a gente fez um projeto piloto, nós fomos às escolas municipais, inclusive ali da Maré. É muito complicado você tentar explicar para alguém que não vive essa realidade o que é estudar, crescer e ser criado e se desenvolver enquanto cidadão nesse ambiente de morte, de violência por todos os lados, de sucata da dignidade da cidadania. Então, eu não posso fazer uma peça para contar a história da lagarta que se transforma em borboleta, porque eu já vi em outras experiências de outros artistas que se debruçam a fazer uma espécie de teatro que pode ser mais didático e não tem problema nenhum, que pode ser mais científico, como o que eu faço, mas o que eu faço não pode ser um teatro-aula. Eu não estou ali para falar para o cara que a lagarta passa por um processo de metamorfose. Até porque teatro-aula é chato pra caralho. E se transforma numa borboleta. Eu preciso entrar nas questões sociais. Eu preciso dizer para ele que eu sei que ele foi programado a não aprender português e não gostar de matemática para que ele não passe do ensino médio. Eu sei que isso é um projeto político para que ele continue sendo um cidadão achatado e que a minha fala pode ajudar ele a pensar e libertar ele. Foi essa fala que você se impressiona do menino, né? Que eu falei, quando eu recebo as crianças lá, eu falo, olha, gente, eu sou Letícia, eu comecei aqui quando eu estava na faculdade. Então, eu fui estagiária aqui e hoje eu estou aqui na frente. Então, daqui a pouco, eu espero vocês aqui também. Vocês na faculdade e trabalhando aqui no Museu da Vida. Nós estamos aqui esperando vocês. A cara do menino era de uma novidade absurda, mas pode... De um encantamento, né, cara? Mas pode... Nunca passou na cabeça dele que alguém ia dizer que ele podia alguma coisa, além de ser frentista do posto de gasolina, ou caixa de supermercado, ou um traficante, né? Que ele está vendo ali acontecer diante dos olhos. Ele está vendo, faz parte do dia a dia, da realidade dele. Mas pode? Pode. Claro que pode. É nesse nível de diálogo, assim. Então, as peças todas, elas precisam se comunicar. Mas é claro que não é só com a população do território. Nosso foco maior de transformação e de revolução, onde a gente quer acender essa chama, são as crianças da rede pública, municipal e estadual. Passam também as crianças da rede particular, vem adultos, vem idosos, vem gente do Brasil todo, tem grupos de turistas. É uma confusão. Mas para quem a gente tenha mais responsabilidade, que mais se preocupa e onde a gente quer mais acender essa chama da revolução social e pessoal, é nesse público que é dos nossos vizinhos, da Maré e de Manguinhos,
Mas, enfim, de toda a Baixada Fluminense, toda a região metropolitana, é foda. Ô, Letícia, essa questão que você está falando, que assim, eu acho que ainda é sublinhada e agravada pelo seguinte, a Fiocruz, ela é uma ilha, né? Até você ver, quando você chega de avião, você vê, é uma ilha verde, né? No meio de, sabe, de um cinza, enfim, de uma coisa extremamente depauperada. E tem aquele símbolo que é um castelo. Oi? Tem um castelo que é suntuoso, e o vizinho, o cara mora do lado daquele castelo. Aquilo também já é com toda a beleza do castelo, com toda a importância que tem aquele castelo, eu hoje assisti o vídeo, né, conta a história lá do castelo, enfim, com toda a importância, né, histórica, política que tem aquele castelo, mas o jovem, ele vê aquele castelo, é uma coisa tão suntuosa que acho que oprime um pouco e leva a isso, a você acreditar, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim, entrar aqui não é para mim, estudar aqui não é para mim. As histórias de fada... As histórias de fada que são contadas, as histórias de fada que são contadas, os castelos são parecidos com aquele. E as histórias de fada não incluem essas pessoas. Não faz parte do mundo da fantasia deles, entendeu? É foda, né? Exatamente. Você não vai ter uma princesa negra, um príncipe negro. Exato. As princesas são europeus. Mas você acha que esse cara, quando ele passa na frente do João Caetano, ou na frente do CCBB, ele não se sente tão oprimido e tão excluído quanto? Com certeza, com certeza. Eu falei esse desenho, porque ele mora ali do lado, ele está ali, né? Quer dizer, o quintal dele, seria o quintal dele, né? Mas você tem razão, da mesma forma também, passa diante de um teatro municipal, o cara que está fazendo, né, sabe, aquele teatro lá dentro da comunidade, passa frente do teatro municipal, não, isso aqui eu nunca vou entrar aqui, isso aqui eu nunca vou trabalhar aqui, nunca vou... Tem essa... As pessoas não se sentem no direito de conhecer, de pertencer, de entrar, de participar, porque não existe uma promoção de cidadania. Pelo contrário, existe um achatamento, né, politicamente programado, historicamente programado, de anulação dessa cidadania. Então as pessoas é como se vivessem em outro mundo. Nós estamos em outro mundo. Então a ciência me trouxe a clareza do quanto é importante me comunicar com a sociedade de verdade. Não a sociedade que sabe que pode entrar no municipal, sendo gratuito ou sendo R$1.000 o ingresso. Ela se sente confiante para isso. Então, eu acho que é o mundo dela, né? É o mundo dela. Eu consumo essa cultura. Eu posso ir visitar um museu. Isso. Eu entendo isso, né? Eu consigo visitar qualquer museu de arte ou um museu de ciências da Europa, dos Estados Unidos, da puta que pariu. Eu sou bem-vinda, eu tenho passabilidade nesse lugar. E em outros lugares as pessoas não podem. Então, eu agradeço todos os dias a Fiocruz, porque eu sempre fiz esse teatro muito político, muito social, muito marginal, de rua, mas a Fiocruz me deu a clareza que era preciso continuar. Eu não me tornei uma atriz de mercado, eu não me tornei uma diretora de mercado, eu nunca fui indicada a prêmio nenhum, o meu espetáculo nunca ficou em cartaz num grande circuito. Não é sobre isso a minha carreira. Eu tenho uma missão que a Fiocruz trouxe clareza para mim. Eu já tinha. Não foi a Fiocruz que me deu. Eu contribuo para o trabalho da Fiocruz nesse sentido. A minha missão é extremamente relevante do trabalho do Museu da Vida e da Fiocruz. De comunicação com a sociedade. E nessa questão, quer dizer, me vem várias reflexões à cabeça. Primeiro, quando a gente fala na questão da relação arte e ciência, né, fica uma coisa muito bionívoca. E a gente está falando, quer dizer, é a partir desse trabalho que você faz, né, que a gente vê que o Museu da Vida, o Ciência em Cena lá do Museu da Vida faz, na verdade, isso não é uma polarização, não é arte e ciência, porque você não pode entender a ciência unicamente, quer dizer, eu não entendo, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Eu não entendo a ciência unicamente como a ciência, o laboratório, a pesquisa, a matemática, a astronomia. Tem a ciência social, quer dizer, as ciências humanas, uma coisa, né, a própria história, uma ciência social, né, que é o estudo da história. Então, eu acho que trabalhar esse eixo, a partir dessa perspectiva, ele se agiganta. Ele fica muito mal. Então você não pode chegar, como você falou, né, chegar vou contar a história da borboleta, da borboleta que um dia foi uma lagarta. Borboleta, eu raciocinei, fiz o caminho inverso agora para me salvar. Estamos ao vivo, né, praticamente. Então tem isso. Agora, dentro disso, por exemplo, pegando esse link também, já vou botar uma outra coisa, né?
A gente está vivendo esse momento de Covid, né, pandemia, e a Fiocruz tem sido assim protagonista, né, na pesquisa. Foi considerada recentemente pela Organização Mundial da Saúde como instituição de referência na América. Eu acho que são 2 instituições só de referência na América. Uma é a Fiocruz, a outra acho que está lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Em que essa dimensão, esse protagonismo, que, aliás, a Fiocruz sempre teve, vamos falar a verdade, né? Nesse campo sempre teve, mas agora está sendo muito midiático isso, né? Todo dia no jornal, todo dia na televisão se fala disso, né? Como é que está sendo isso? Como é que isso está dialogando com o trabalho de vocês lá do teatro, enfim, do museu na questão arte-ciência? Voltando. Te peguei, né? Antes de falar sobre isso, você falou também sobre a questão do entendimento do que é ciência, né? Tem a ver com o que a gente falou com entrar no museu, entrar num centro de ciência, você, né, a sua autoestima para consumir aquilo, ser um participante daquilo, um pensador, quem dialoga com aquele assunto, tanto da ciência quanto da arte. A gente falou tanto do Castelo da Fiocruz e citamos, sei lá, o João Caetano, né? E aí você falou dessa leitura mais rasa do que seja ciência, que seja só uma ciência de laboratório. Também o trabalho de popularização da ciência também me trouxe uma popularização do que é o fazer artístico, porque essa leitura rasa, estereotipada, também recai sobre nós. Nós somos seres estranhos, que é verdade, nós somos, mas nós somos seres exóticos, nós falamos coisas incompreensíveis, a nossa expressão ela é indecifrável, ela é maluca, nós fazemos coisas muito difíceis. Eu não vou entender uma pintura, como é que eu vou entender uma pintura abstrata, uma performance, um espetáculo de dança contemporânea? É tão, assim, repulsivo para a sociedade em geral quanto é a ciência. O que esse cara está falando, meu? Quem é que está falando de célula? Como assim? O vírus não é... O vírus, né? Já que a gente está... Eu vou pegar o gancho porque você falou da pandemia. O vírus não é um animal? O vírus nem é vivo? E mata geral? O que é vírus, gente? Como é que ele age no meu corpo? Então, isso tem tudo a ver com a história da Fiocruz, que é muito controversa, né? O início da fundação é de você tentar... Primeiro, se você não consegue fazer ciência, se você não traz a sociedade para junto de você. Você não faz a ciência e enfia a ciência goela abaixo das pessoas porque você diz que ela é boa. Ciência é cultura, né, porra? Ciência é cultura. É a cultura, é os pilares da cultura de uma da cultura de uma sociedade. Obviamente, você não enfia goela abaixo nada nas pessoas. E não vai funcionar. Você não vai dizer para a pessoa, olha, você tem que vacinar porque eu estou dizendo para você. Você precisa ter um projeto social. E é baseado na educação e na cultura. São os pilares do desenvolvimento de uma sociedade. Cara, lacrou. Então, nesse momento, acho muito positivo que não só falando da Fiocruz, porque é óbvio, eu tenho muito orgulho de falar da Fiocruz, mas nesse momento a ciência toma um lugar no nosso cotidiano, assim como a arte. A pandemia trouxe uma cotidianidade. Alguém falou isso naquela cena que a gente fez, né? Foi o Gé, falou a cotidianidade, alguma coisa assim. Ele trouxe para o nosso dia a dia ciência e arte, porque o que seria da nossa quarentena? Exatamente. Sem o consumo, o acompanhamento do que o que está acontecendo com a ciência no mundo? Existe vacina, existe teste, quais são as estatísticas, o que foi comprovado? Todo mundo está acompanhando o trabalho de diversos cientistas ao redor do globo. E se não está esperando muito da ciência. Entendeu? Está esperando muito da ciência como está esperando da arte, né? E consome a arte diariamente. Desbragadamente, né? Existe também nessa questão, isso a gente está trabalhando lá no Museu da Vida agora, nesse tempo agora, nessa questão presente, né, que está pulsando agora. Porque também, da mesma forma como a pandemia popularizou tanto
o tema ciência, a palavra Fiocruz, a palavra vírus, as explicações do que é isso, te aproximar, te explicar, te ensinar, trouxe para o seu dia a dia. E matemática isso. Também, estatística, curva de crescimento, né? Quer dizer, tudo ali tá. Uma série de conceitos. Ela também trouxe a arte, porque o que você vai fazer na sua casa sozinho, isolado, se você não pode ver série, novela, ver filme no YouTube, ver live, música. Letícia, só tô fazendo um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses aí. Não deixe você fazer um parênteses. Espera. Tino Marcos, é o Tino Marcos. Não, Tino Marcos, espera, caralho. Olha, você precisa tanto da ciência quanto a arte todos os dias de agora na sua vida. Exatamente. Certo? Estamos consumindo ambos, isso popularizou e nos aproximou da sociedade em geral. Mas é todo mundo que pode consumir isso? Então, também... Não, pois é. Também a pandemia traz uma questão, que já é essa questão que a gente trabalha lá, por isso eu não deixei você fazer o seu parênteses, porque eu preciso dizer que também a pandemia, ao mesmo tempo que ela nos coloca no dia a dia das pessoas, ela também abre um abismo social muito grande. E quem não tem... Com certeza. E quem não tem Wi-Fi em casa? Nossa, cara. E quem só tem a Record para assistir? O Jornal da Record... Quem é que não tem outras fontes de informação ou de consumo da arte? Quem não tem o Spotify Premium? Quem não pode ver um show inteiro? Não tem plano de dados no celular para ver um show inteiro no YouTube. Então, também agora, tanto como artistas como cientistas, nós precisamos agora trazer as pessoas que estão excluídas. A exclusão digital, ela é uma coisa muito profunda. Ela é racista. A gente acha que é uma coisa que todo mundo tem, coisa isso aí não é assim, cara. Não, ela é achatadora. Então, existe agora, enquanto a gente vai ter uma porção de gente que tem como nos ouvir, existe uma grande, grande parte da nossa população que nunca foi no teatro nos assistir, que não vai continuar assistindo porque os teatros vão continuar fechados, enquanto tem gente que tem um carro, que tem R$100 e vai ver o cinema no drive-in. Acho muito bonita essa ideia agora de que o cinema não parou. Voltou o drive-in, que coisa retrô, que coisa retrô maneira. Gente... É a mesma coisa agora, ensino à distância, né? Todo mundo vai ter aula na internet, coisa e tal. Como assim, mané? Como assim, cara? Porque tem todo mundo que não é feito para essas pessoas. Exatamente, o mundo não é feito para... É isso que a Letícia está falando, Gonçalo. Eu posso, quer dizer, sabe, todo mundo não é feito para elas, entendeu? Aquela coisa de caralho, né? Vem cá, parece que eu ia fazer... A Fiocruz tem algum... Como você falando da parte da educação, como as pessoas são mal educadas, né? Em matemática e em português, de propósito. Vocês fazem algum trabalho, digamos assim, de formação para professores que atuam na área ali, de escolas públicas? A gente faz uma formação com professores de qualquer lugar da cidade, da região metropolitana. E esse trabalho de formação cria parceiros, então fortalece elos, e você sabe que a gente consegue fazer um trabalho melhor e o professor consegue, de fato, ter um projeto para que esse cara, tudo isso é para que esse cara chegue na universidade, tenha ele 5 anos ou 15. A gente não vai desistir que esse cara tenha acesso à universidade, tanto qualquer outra pessoa nesse país. Então, a gente tem um projeto com professores de qualquer parte da região metropolitana, e os professores que participam, a partir dessa participação, eles conseguem um ônibus, que é feito, né, através de lei de incentivo. A gente tem um projeto do ônibus, e o professor que se engaja no projeto político do Museu da Vida, ele ganha para a sua turma. É lógico que a gente não tem como levar a escola toda, mas ele ganha um ônibus. Porque o Estado não dá, o município não dá esse ônibus. Não fomenta a formação cultural dos seus alunos. Então, o Museu da Vida, através, né, de todos os seus mecanismos de captação de recurso, que também não é o governo federal que paga, a gente consegue, através das leis de incentivo à cultura, a trazer esses alunos. Então, todos os professores... Então, assim, agora isso não está acontecendo, mas nos últimos 2 anos a gente conseguiu revolucionar esse acesso das escolas públicas, municipais e estaduais, através da participação e engajamento dos professores. Então, por dia, todos os dias, de segunda a sexta, nos últimos 2 anos, a gente teve 4 ônibus com 45 alunos. Então, se você multiplicar aí
isso tirando o período de férias, né? Você multiplicar mais ou menos por uns 10 meses, 4 ônibus por dia, durante 2 anos, 300, né? 700 e poucos dias. E o que isso multiplica também, não só essa pessoa que foi lá no museu, mas como isso é multiplicado depois que a pessoa sai do museu. Né? Quer dizer, quando a pessoa volta para a escola, boca a boca, né? Isso é multiplicado de alguma forma dentro da escola de onde esse grupo veio. Né? É interessante que pegar todo mundo, um ônibus, é curioso, né? Porque quando se vai ao teatro, digamos assim, o teatro burguês, né? O teatro de shopping e tal, as pessoas saem. E aquilo que acontece quando você vai em grupo de sei lá, 2, 3 casais... De conversar, de discutir, saem conversando. Elas voltarem num ônibus, cara, elas voltam ali num... com certeza, né? Caralho, que né, fica reverberando tudo que eles viram. Isso é muito interessante, cara. Seria legal um dia alguém acompanhar esses ônibus na volta, né? Saber, cara, o que é falado, né, cara? Fogo, né, de que forma isso impactou, né? Como, enfim, isso deve ser interessante, cara. Isso é imensurável, porque a gente sabe que é profundo, a gente tem certeza que isso não é uma utopia, mas é lógico que, racionalmente pensando, é imensurável a benesse na autoestima de um cidadão. Esse único dia que esse cara ganhou de presente esse passeio e foi lá assistir alguma coisa que é de seu direito. Eu não estou falando só do teatro, ele pode ir no museu e não conhecer o teatro, mas ele vai ter outros lugares que ele vai... Ele está dentro da Fiocruz nesse único dia, é imensurável o que pode acontecer na vida desse cara. Mas eu tenho participado nos últimos anos dos processos seletivos dos bolsistas em geral do museu, não só, eu faço também o processo de selecionar os bolsistas de teatro, assim como eu fui, e o Gustavo me selecionou na época, mas dos bolsistas em geral. Então, eu aprovei isso. Aprovou, meu filho. Ele formou um monstro comunista. Mas o que eu vejo é muitos que chegam que eu deixei essa barba crescer, que vai ficar igual o Karl Marx, entendeu? Exatamente. Muitos que chegam lá, que agora estão se formando para ser físicos, pedagogos, biólogos, historiadores. Muitas dessas pessoas que chegam lá são majoritariamente da Baixada Fluminense, estudam em universidades públicas, estudam nas universidades públicas, e grande parte deles passaram pelo Museu da Vida com a escola. Isso é lindo, isso é lindo, lindo. Você já conhecia o museu? Sim, quando eu estava na 6ª série, agora é o ano, né? Ou quando eu estava no 7º ano, eu vi. É muito transformador. É perigoso, né? Não à toa agora a gente está meio que sob os olhares vigilantes desse momento tenebroso. Nosso projeto é muito ousado, ele está sendo vigiado. Ele não vai ser esmagado, não vai acontecer isso. Mas é preciso muito... Por isso é importante que a sociedade esteja do nosso lado. Porque se a sociedade não sabe o que acontece dentro da Fiocruz, se o cara chega lá e bota um general que está na iminência... Teatro dentro do Ministério da Saúde? Como assim? Se o cara bota um general... Como assim, né? Se o cara bota... Aí o Gonzalez já pegou pesado, cara. Assim como na ditadura, assim, a gente está vendo processos muito similares ao que aconteceu com a Fundação Oswaldo Cruz na ditadura. Que, inclusive, exatamente. O massacre de Manguinhos é um momento histórico lá da Fundação. Um general que não... Enfim, assim como a gente está vendo exemplo desse governo, pessoas sem nenhuma formação, ele vai dizer ali, olha... Vamos dizer, no ano que vem, em algum momento a Fiocruz vai ter autonomia para produzir vacinas. É lógico que isso se torna uma prioridade, né? Social e de saúde pública, mas o cara pode achar que todas as ações tão importantes quanto já não são mais tão importantes. Então, você cancela todas as pesquisas, você cancela a pós-graduação, você cancela o mestrado, o doutorado, o teatro, o Museu da Vida. Se a sociedade não estiver participando do que nós fazemos... Ninguém tem como lutar junto, e sozinho a gente não vai conseguir fazer. Estão querendo também acabar com a universidade pública. Se você ver, grandes pesquisadores lá de ponta, que são bambambam lá, vieram da onde? Das universidades públicas, de projetos de pesquisas da universidade, entendeu? Só voltando àquele parênteses que eu ia fazer, já tinha até esquecido, mas que tem a ver com isso também, é porque a gente tem uma mentalidade aí, né? O artista mama na teta da Lei Rouanet, não sei o quê, pô. Artista é vagabundo, o artista vai lá e brinca, né? Frias. Mário Frias, o cara vai lá, brinca
que são os mamadores de Lei Rouanet. Pois é. Tinha uma entrevista e não foi. Tinha um depoimento. Não foi, não, uma entrevista, não. Ele tinha um compromisso no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Entendeu? Dá um Não foi. pé na bunda. Aí a gente passa por tudo, escuta tudo isso. Aí eu adoro quando eu vejo aqueles memes de Facebook, né? Que falam isso dos artistas, mas você tá na sua quarentena, você tá ouvindo música pra caceta, você tá vendo filme pra caceta, entendeu? Você tá revendo novelas pra caceta. Bom, novela me fala que ainda é uma outro nível de coisa, mas você tá consumindo tudo isso, que são o quê? São artistas, caralho. Entendeu? Tudo. São, sabe, é uma coisa assim. Por falar nisso, Letícia, não mudando de assunto, mas ainda continuando assim nessa seara, eu queria que você falasse um pouco também, que a gente está falando arte, ciência, coisa e tal, nosso podcast de teatro. Fala um pouco sobre o projeto do Buraco da Lacraia, que que tem muito a ver com encenação, com teatro, entendeu? Que é um fenômeno, cara. O Buraco da Lacraia é um fenômeno cultural, carioca, que surgiu com 8 anos, Letícia, já tem isso? 8 anos, 8 anos, entendeu? E tá aí, agora, e não pararam na quarentena. Agora são vários buracos da Lacraia, né? Cada um tem seu buraco. Olha, é uma peneira da Lacraia, entendeu? De tanto buraco. E continuam fazendo, né? Estão lá presentes, tendo na batalha, a coisa todas as sextas-feiras. Fala um pouco desse projeto aí, que é pra galera, né? O nosso público fazer que teatro, cara. O teatro existem N vertentes. O teatro não é só pegar uma caveira e falar ser ou não ser, né? Esse estereótipo. Né? Tem o teatro burlesco, entendeu? O que é isso, Lê? Eu vou falar, é muita coisa. É mais um arroto que eu acho que cabe nesse. Opa, mas esse agora foi pontual, ele foi necessário. O último gancho do que a gente falou da quarentena, eu vou falar do buraco, mas falando da quarentena, tá. Aí eu sei que o podcast é para um público amplo e tal, interessados, Exatamente. Engajados e participantes. Eu estou dizendo a todos, assim, quem não é artista que está escutando a gente, lembre da nossa função nesse momento e passe a nos respeitar e nos dar um lugar de direito na sociedade, na base da cultura que nós precisamos. Sem o apoio da sociedade, nós não vamos a lugar nenhum. Para os artistas que estão ouvindo, eu quero dizer que a quarentena nos deixou bem claro que não existe um projeto político para a arte. Ou nós exigimos fazer parte da construção dos projetos políticos, ou nós vamos passar fome, que é o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, só uma opinião minha, tá? Mas eu estou dizendo aqui como cidadã e como artista. Está abrindo o processo eleitoral. Ou você exige que os candidatos, de fato, tenham um projeto para a arte. Vai vir o prefeito, a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, assim como todas as cidades vão eleger novos prefeitos. Artistas, se vocês não exigirem a construção do projeto político para a arte não vai entrar na pauta. Não vai entrar na pauta. Então, se existir uma segunda onda de pandemia ou qualquer outra coisa, nós continuaremos passando fome, esperando 100 dias para sair uma ajuda de R$600. Então, nós precisamos... Chegou o momento em que não dá para não engajar politicamente. Nós precisamos participar da construção dos projetos políticos. Exigir a participação, porque está provada a nossa importância. Certo? E uma lei que é aprovada como a lei que foi aprovada agora, oh meu Deus, Aldir Blanc, entendeu? A lei Aldir Blanc o que o governo vai dar dinheiro. Não, esse dinheiro já existe, esse dinheiro é do Fundo de Cultura, ele está lá. Entendeu? Não está sendo criado, não está sendo tirado dinheiro de lugar nenhum. Esse dinheiro já estava alocado para a questão da cultura. Então, cara, se informa um pouco aí, né? Exatamente, que é muito diferente do que aconteceu em outros países onde você conseguiu manter pelo menos 70% da renda dos artistas, porque você entende o papel e a importância dessa classe na sociedade, na cultura e na sociedade. Então, você precisa ter um cuidado e um projeto político. Então, esse foi só uma pequena parte. Agora, tenho o prazer de falar... Buraco da Lacraia é um projeto político também. Sempre foi. Com sempre certeza, foi, né? Porque eu sou maldita, que eu não vou fazer peça de lagarta. Entendeu? Eu quero Faz de lacraia, né? Faz de lacraia. De lacraia faz. Aquela que vem lagarta é muito... Aquela que vem do ralo do banheiro e que surge a mosca milhares na sopa. de pernas.
Eu sou a mosca na sopa, entendeu? Olha. Então, o Buraco da Lacraia é um projeto que a gente começou, inclusive começamos, não era uma pandemia de saúde, mas era uma crise muito séria já no nosso setor. Há 8 anos atrás, nós tínhamos um grupo de artistas que estava desempregado, eu inclusive, sem emprego nenhum. Então, a gente estava passando fome, não tinha auxílio emergencial, não tinha peça para fazer, um fechamento. A gente estava com muita necessidade, mas a gente não pode parar. Por quê? Em nenhum momento da história pessoal ou da nossa história da sociedade, os artistas vão deixar de fazer arte, porque a arte é o que eles são. A gente não deixa de ser o que é impossível parar. Eu não posso dizer agora, eu vou dar uma pausa porque está difícil, eu vou ser uma professora agora, ou vou trabalhar no banco, ou eu vou vender salgadinho e vou deixar a arte de lado. Mas a gente não para. É impossível. Nós somos intragáveis, imparáveis. E a gente não consegue acabar. Por isso não conseguem acabar com a gente. É impossível destruir a arte. Porque os artistas não param. Já tentaram tanto, né? Então, no início do Buraco da Lacraia, nós passávamos por uma pandemia própria, que era nosso desemprego, nossa falta de visibilidade no mercado. Então, a gente decidiu fazer um espetáculo que a gente achou que ia ser um musical e, na verdade, a gente fez uma releitura muito própria, muito genuína do cabaré. Lógico, o cabaré brasileiro, existe toda uma vertente histórica, né? E durante mais de um século, muitos artistas que nos antecederam e que afirmaram a linguagem popular brasileira, não europeia, né? Não estou falando do cabaré europeu, a gente não faz, não é sobre isso. Nós somos primos, podemos conversar, eles podem se apresentar, a gente pode participar de um festival, mas nós estamos falando de uma linguagem brasileira, que é uma linguagem mista, que é uma linguagem de carnaval, que é uma linguagem de cultura popular, que vem do samba, que vem da Sapucaí, a gente mistura tudo. É um liquidificador de referências muito populares e, lógico, que bebe no teatro, essencialmente no teatro, mas se transforma em uma outra coisa. Uma das coisas assim que eu acho extremamente notável assim nos espetáculos que eu vi do Buraco, né, que a gente fala assim, a gente cansa de ver alguns espetáculos assim, olha, o espetáculo é trash, coisa e tal, mas você vê uma representação, entendeu? Uma representação daquilo. O Buraco, quando eu vi o Buraco, eu falei assim, caraca, isto não é uma representação, né? Isto entendeu? De uma autenticidade, entendeu? Assim, por isso que foi aquela febre, entendeu? Porque era autêntico, entendeu? Sabe, é pulsante, era quente, ninguém estava representando ali, é lógico, mas era no lugar onde era feito, onde começou, né? Agora, depois passou por outros lugares, né? Eu acho que trash era o termo que as pessoas tinham possíveis na sua bagagem de referências para dialogar com aquilo. Porque o trash é uma outra coisa, né? O trash é você pegar um saquinho de groselha, aí fingir que é sangue, e fazer uma faca enfiada na sua cabeça. Então, o trash está muito ligado com esse... Tem humor? O trash tem humor. Mas tem o que eu não gosto é quando você vê uma representação, uma coisa... Quando você vê as pessoas vivendo aquilo, entendeu? Assumindo aquilo. Eu acho que o trash foi um termo assim, que era mais popular, mais palatável para as pessoas que assistiam, de modo geral, para dizer que era marginal. Nesse sentido. Diferente, né? É uma expressão marginal. Completamente marginal. Então, você pode ter você pode ter ópera, você tem samba, você tem saco murcho e você tem um presidente ali representado. Tudo no mesmo número em 5 minutos, ao som de Fafá de Belém. Pode ser, por exemplo? Pode ter tudo ali ao mesmo tempo. Então, é de uma liberdade e de uma genuinidade da expressão que não se faz num palco tradicional. Então, pela sua marginalidade e pela sua identificação claramente LGBTQIA+, né? Então, você por ser uma obra gay feita por pessoas gays, numa casa que nasceu numa das casas mais antigas para o público gay, num reduto mais marginal, era muito conflitante na cabeça das pessoas e era preciso rotular aquilo de alguma forma. Porque o que vinha dali era um trabalho que as pessoas erradamente consideram menor, que é o trabalho das drag queens.
Porque quem conhece trabalhos de drag queen, olha, aliás, eu recomendo a muitos atores que vertem para o humor, que querem investigar humor, que frequentem as casas noturnas e tenham a humildade de aprender com as drag queens. Porque são uma das maiores, as humoristas mais fodas que eu já vi, improvisadoras brilhantes, e são consideradas marginais. Porque é lógico, porque se vestem de mulher, porque não sei o quê, porque se apresentam na boate, a boate tem sexo, a boate tem bebida. Dentro daquela caretice que a gente estava falando, que é a mesma caretice que lê os estereótipos do que seja arte. Então, a arte boa, a arte séria, é aquela que vai ser feita em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Não vai ser a que vai ser feita pelas gays no buraco da lacraia. Lá na Lapa, no Muquifo na Lapa, né? Entendeu? Então, é isso que eu falo de autenticidade. Realmente, talvez trash seja um termo um pouco infeliz mesmo, mas talvez eu penso no trash, mas na verdade é um conceito de marginalidade, a autenticidade de ser marginal naquele espetáculo, entendeu? De ser e evidentemente com o talento maravilhoso de cada um dos participantes e da criação como um todo, né? É incrível. Porque isso está acontecendo, inclusive agora na quarentena, as pessoas se identificam profundamente, porque não é com um espetáculo, é com uma leitura da vida, debochada, marginal, política, bem-humorada, que as representa. Quem é que fala por mim? As pessoas se veem muito representadas pelo trabalho do Buraco da Lacraia. Então, elas não... Porque se fosse assim, teria sido um espetáculo de sucesso. Nossa, eu amei esse espetáculo. E parou por aí, não? E já foram 7, e cada semana agora na quarentena já foram acho que 14 semanas. Tem um espetáculo novo, inédito e exclusivo ali na coisa da live, do Instagram, não sei o quê. Mas a gente está criando um conteúdo semanal, inclusive único. E tem muitas pessoas que assistem. A gente abriu uma vaquinha, e foi muito emocionante. Não só pela doação do dinheiro, que é importante para nós nesse momento, mas que cada dinheiro que entrava, fosse R$10 ou R$100, ele vinha acompanhado de um depoimento. Muito obrigada. Vocês salvam a minha quarentena. Há 8 anos eu acompanho vocês. Vocês são a alegria da minha vida. Eu espero esse momento. Eu compro a minha cerveja e deixo ela para gelar. Eu espero vocês. A nossa linguagem, o nosso fazer, ele se aproxima e se irmana das pessoas. Ele se irmana. Você bebe, eu bebo, você arrota, eu arroto. Nós somos falíveis e nós rimos dos nossos opressores maiores. E por isso Letícia, fala aí pra galera, como é que a galera faz para ver? Né? Claro! Isso é importante. Você tá falando uma coisa tão legal, aí deve ter alguém perguntando, como é que eu faço para ver isso, entendeu? Lógico, claro, perfeito, gente, obrigada. Não, museudavida.fiocruz.br. Esse é fácil de decorar, hein, galera? Por favor. museudavida.fiocruz.br é o site do Museu da Vida. Nesse momento de pandemia que eu estou dizendo que é preciso a gente ter a sociedade perto de nós estamos produzindo uma série de conteúdos que possam ser acessados por todas as idades. Tem muita coisa que a gente está produzindo semanalmente. Tem também Instagram e Facebook, @Museu da Vida. Se você der uma busca no Google Museu da Vida, você vai chegar fácil. A visita das pessoas e o acesso das pessoas dá notoriedade e reafirma o nosso trabalho. Se ninguém acessar, a gente desaparece. A gente deixa de ter importância. Porque as escolas estão fechadas. A gente trabalhava com as escolas, recebíamos 70 mil crianças por ano. Agora a gente não tem perspectiva de receber nenhuma escola, nenhum aluno. Então a gente precisa das pessoas que têm acesso à internet. Existe perspectiva do museu abrir visita presencial, teatro, ainda esse ano, Lê? Não, em 2020, teatro nem tão cedo. Pode ser que a gente volte a ter visitantes em grupos de 5 pessoas em áreas abertas. É possível que a gente faça pequenas ações. E eu já estou pensando, inclusive, com os bolsistas de teatro, em fazer mini peças para mini públicos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pega 3 pessoas,
3 cadeiras na varanda do castelo e faço uma mini peça. Vou lá para o Borboleta. Mini peças para mini públicos na área aberta. Nós não vamos deixar de fazer teatro. Um monólogo para uma pessoa, não importa, porque eu quero acessar essas pessoas que não puderam entrar na internet. Então, não vou deixar de fazer teatro. Quando a gente voltar a funcionar, eu vou ter uma peça para um visitante. 5, assim, como for possível e seguro o número de visitantes, mas eu acredito que não passe de 5 pessoas cada grupo. Então, eu vou ter uma mini peça para mini público. Entre no Museu Muito da bom Vida. isso. Buraco Show também é muito importante que vocês acessem. Nossa principal fonte de comunicação agora, nesse momento, é o Instagram, que chama @buracoshow. A gente precisa de muitos acessos. @buracoshow. Nós não temos nenhum patrocínio, nenhum apoio, nenhum patrocínio, nenhuma empresa, nada que possa facilitar um pouco o nosso acesso à internet, a nossa renda, não temos nenhum tipo de apoio. Então, a gente só se torna também visível e relevante a partir da curtida. Aí, infelizmente, nesse momento, a gente mede o tamanho do nosso acesso em curtidas. Então, é importante, gente. Curte lá e assiste toda sexta-feira, às 10 horas, é esse programa, o Buraco Show Cabaré Online. Gente, cara, tem que entrar. É no Instagram, né? Instagram Buraco Show. Instagram. @Buraco Show. Gente, isso é importantíssimo. O buraco, a última vez que eu vi o buraco, é ótima essa frase. É quarentena, tudo bem. É quarentena, é foda, né, cara? Realmente. Nunca mais viu o buraco. Então, lá. A última vez que eu vi o buraco ao vivo, né, foi lá no Vizinha 123, uma casa de espetáculo lá em Botafogo, né? E esse último show do buraco, né, ele tem um upgrade, porque entram 2 músicos assim de ponta, né, cara, que é o Arthur Martal e o Antônio Fischer Band, né? E tem um upgrade assim musical, porque todos vocês cantam, né, os arranjos são incríveis, são do cacete, né, aqueles garotos fazem os arranjos, vocês fazem os arranjos assim absolutamente incríveis, né? Aí eu puxo o link seguinte, quer dizer, pô, tu canta, cara, tu é cantora, compositora, fala um pouco também desse viés aí. Você faz parte de uma banda chamada Os Parceiraços da Dercy, né? Eu conheço bastante essa banda, conheço essa banda. E como é que é isso aí? Fala. Meu filho, a gente faz todas as coisas. O Estranhas é um show incrível, realmente foi uma revolução na linguagem do buraco, porque nosso ponto de partida era... O nome do show desse show que eu estou referindo é Estranhas, não é? Estranhas, o buraco marcado o nome do show, do espetáculo. O nosso ponto de partida era o videokê, a televisão, as músicas, a nossa base musical, a gente já fez 300 mil maluquices em cima disso. Mas era o videokê e eu insisti muito, inclusive, para que a gente tivesse esse projeto com uma banda. E funcionou demais. A gente conservou... E vocês arrasaram nos músicos. Aqueles caras são gênios, cara. Porra. Gênios de 22 Puta que anos. pariu. Impressionante. 2 gênios de 22 anos. Tenho certeza que todo mundo vai ouvir falar deles. O coletivo deles se chama Anti-Arte. Realmente é acima do normal. É acima do normal, impressionante. O talento deles são multi-instrumentistas, é uma coisa assim. E já eram nossos, assim, já tocavam com a Simone Maser, que é a Simone Maser. Né? Simone Maser, né? Que, aliás, inclusive, acho que um dia eu gostaria de convidar a Simone Maser para o Obscenos também. Né? Acho importante. Eu acho que a gente tem que chamar a Simone Maser, cara. Enfim, tá guardado aí. Acho importante. Então, foi tudo se agregando, virou numa família e virou um show com banda e virou uma coisa incrível. Eu insisti muito no buraco para fazer a coisa musical com banda, porque eu também já me sentia segura. Uma coisa que eu também trabalho desde a minha adolescência. Sempre tive banda, sempre procurei ter banda. E hoje a minha banda, Parceiraços da Dercy, é a banda que eu tenho aqui com esse animal, Papai Smurf, né? Meu grande amigo que a arte me deu, a Fiocruz me deu. Enfim, a gente é 2 retardados da 5ª série, nós somos muito retardados e temos uma química musical absurda, né? Já dirigi Gustavo, vou dirigir. Gustavo é um grande ator,
E eu tenho o prazer... Primeiro, comecei como estagiária dele e me tornei a diretora dele. Isso não tem nenhuma questão de hierarquia de papel. Estou dizendo assim, como a nossa amizade é... Letícia é diretora do Alienista, que a gente já falou várias vezes aqui, dirigiu Alienista. E ela tem um negócio com o Machado também, que ela fez lição de botânica como atriz, eu dirigi, que era do Machado também, e ela fez filosofia de um par de botas, que é um conto maravilhoso. O Machado fez lá no Museu da Vida também, você adaptou e dirigiu também, né, Lego? Ou seja, ela tem um negócio machadiano aí na onda também. Mas vai aí, Lê. Temos esse crush em comum, Machadão é nosso crush. Crush é ótimo, crush literário, né? Que é incrível também, que foi, só falando um parênteses sobre o Machado, não sei se já falaram isso, mas teve novas edições lançadas em inglês, né, que se esgotaram, assim, o Machado foi... Arrebentou. Redescoberto agora. Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi relançado agora, arrebentou. Redescoberto e, assim, novos olhares, novas leituras, novas críticas internacionais sobre... Às vezes a gente esquece de falar dele, né? Mas também estou falando do parceiraço da Dercy, que é a nossa banda, uma banda de rock and roll, mas que também pode mergulhar em qualquer universo. É uma banda de atores. E é muito interessante, onde os atores entram, eles trazem uma coisa muito... Uma outra pegada muito humana, muito profunda. Diferente, É diferente. Os atores, eles podem... Por isso que é tão importante que atores, por exemplo, trabalhem com a popularização da ciência. Os cientistas batem cabeça. Os cientistas que reconhecem o nosso trabalho, eles batem cabeça no nosso trabalho, porque... Eles tentam fazer uma reportagem, um jogo, um videogame, uma cartilha, fazer um programa de televisão. Eles tentam desesperadamente mostrar alguma coisa e o nosso público que vai assistir teatro e ver teatro e ciência é transformado. Então, os atores chegam, são seres assim realmente que trazem um dado diferente. Então, nós não estamos longe de ser, nem queremos ser os melhores músicos do mundo. Não é sobre isso, mas é sobre um mergulho teatral na música, um mergulho poético na música, um mergulho debochado na música, um mergulho provocador. Então, a música também é um ponto de partida para essa expressão. A nossa banda é incrível, gente. Também tem canal no YouTube, tem página no Instagram, no Facebook, parceiraços da Dercy. Nosso projeto que ficou meio interrompido pela quarentena. No dia a gente ia fazer um show, né, cara? No dia que a gente ia fazer o show, rolou o isolamento, cara. A gente tem um projeto... A gente vai retomar... Tudo produzido, tudo pronto, tudo ensaiado. A gente fez uma reunião no dia anterior, no dia seguinte, cancela. A gente tem um projeto que é muito lindo, que é o Show Faz o que Tu Queres, que são só músicas do Raul Seixas. E porque nós não somos... músicas pouco conhecidas, né? Lados B e C, ou algum arranjo pouco ortodoxo de alguma música conhecida, né? O que eu acho muito, muito legal desse projeto, porque eu me sinto muito acolhida nesse projeto, porque também o meio da música é muito machista. O meio do rock and roll é muito machista pra caralho, né? Pra caralho. Então, assim, eu mandei... Ou seja, o nosso trabalho é político, é muito político nessa onda também. Nesse sentido de que eu sou a vocalista principal desse projeto do Raul Seixas, cantando o Raul Seixas. Sem dúvida, mas eu acho que tem um bacana, assim, eu conheci alguma coisa do Raul Seixas, eu não sou um estudioso da obra do Raul Seixas, mas conhecia bastante coisa. E, cara, me surpreendi com várias músicas, e primeiro algumas que eu não sabia que eram dele e outras que eu nem sabia da existência. É muito interessante. O Letícia Gonzalez foi um cara que assistiu todos os shows do Faz o que Tu Queres, ele assistiu todos, né? Vi todos, exatamente. E fui gostando cada vez mais. Não, mas e por que parceiraços da Dercy? Pois é, então só isso. Então eu acho que a gente podia terminar isso. Eu ia estar preparando essa pergunta, Gonza. Bom. Que eu acho que ela pra gente, né? O nosso papo tá maravilhoso aqui. A gente continua 5 anos aqui, mas vamos fechar. Letícia, por que Parceiraços da Dercy? Por que esse nome, cara? Parceiraços da Dercy, porque eu gostava quando a gente trabalhava lá no Museu da Vida, Gustavo ainda trabalhava lá, a gente ia almoçar num self-service que era o mais baratinho, que era 10 conto, um prato. Quilo, né? 1 quilo. Era 10 conto o prato. E aí, todo dia, quando a gente ia pesar, já era uma piada. O cara que pesava e marcava o negócio... Que era dono do restaurante, inclusive. Dono do restaurante. Usava um fundo de garrafa, assim.
Ele olhava pro Gustavo falando, esse é meu parceiraço, e dava todo dia como se fosse a primeira vez. Esse é meu parceiraço. Bicho, era uma coisa, todo dia era a mesma frase. A gente, olha, ele vai falar agora, ele vai falar agora. Lá vinha. E era só pra mim, ele não falava isso pros outros, não, cara. Só pra você. De noite, ele, o quê? Ele se montava e virava Dercy. Aí era, não, a Dercy ele estava afim de você, né, Gustavo? Eu acho que ele era meio afim. Eu acho que ele era meio afim do Gustavo. Quem sabe? Mas a Dercy era eu, porque era meu apelido. Lá na Fiocruz era meu apelido, porque eu inventava... Por causa do seu linguajar, do seu comportamento, assim, digamos, pouco ortodoxo. Alguns cacos em cena, algumas coisas impróprias. Ô, Gonzalez, você sabe, na UFRJ, o apelido, sabe como é que ela era chamada na UFRJ? Não. Jorge Dória. Era o apelido dela na universidade. Ou seja, sempre fui batizada de grandes mestres que Mas Dercy tem mais a ver com o que você estava falando, do empoderamento da mulher e tal, né? A Dercy é a minha Jorge deusa. Dória. Não, a Dercy... A Serasa Jorge Dória não cola, né? Não, pô. Dercy, legal, bacana. É o nome mais escroto, mais estranho de uma banda de rock and roll e eu tenho muito orgulho de ser a minha. Não, é maravilhoso, eu adoro. O nome... Maravilhoso. Não, e foi assim, quando a gente resolveu fazer, né? Começamos a ensaiar, eu e ela só, né? No violão, a nossa banda. Vamos montar a banda. Aí não tinha nome, né? Eu nem me preocupava com nome, com nada, né? Sei o que, blá, blá. Um dia ela me manda um e-mail assim: o nome da nossa banda é Parceiraço da Dercy. Eu já entendi tudo, falei assim, cara, lógico, não pode ser outro, entendeu? Tem que ser esse. E assim foi. É muito bom, muito bom. É isso, gente. Obedeçam as mulheres que a gente sabe que está fazendo com o mundo. Se o mundo fosse liderado por mulheres e se os países tivessem mulheres presidentes, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Abaixa a cabeça para as mulheres que nós vamos salvar o mundo. Sobretudo as mulheres pretas. Eu estou falando com a mulher branca. Sobretudo as mulheres pretas. Chegou a minha hora. Candidata para prefeita esse ano no Rio de Janeiro é uma mulher preta. Vambora, tamo junto. Inclusive, eu já elegi ela também para um cargo. Elegi o quê? Contribuir com o meu voto, né? Letícia, olha só, cara. Obrigadão, Letícia. Pô, muito obrigado, cara. Um papo muito bom, né? Muito legal. Eu acho que teve um enfoque social muito forte, entendeu? Obrigada. Como poucas vezes a gente teve, porque a gente fala de teatro pra caralho, porque a gente adora teatro e tal, não sei o quê, mas a gente gosta muito de reforçar, digamos, não vou dizer a função social do teatro, mas a importância do teatro, entendeu? No mundo em que a gente vive, né? Pô, essa conversa com você foi muito bacana por isso. Não somos um bibelô, não somos um bibelô, somos um pilar da sociedade. Muito legal. Exatamente. Eu também quero me despedir aqui da Letícia e de vocês todos aqui, dizendo que é uma honra, um prazer enorme ter essa conversa que foi maravilhoso, um programa maravilhoso, né? Que é como os obscênicos são legais, assim, né? Porque autoelogio, assim? Caralho. Não, porque, cara, proporciona a gente ter esse tipo de conversa. Eu tô falando pra mim, né? Quer dizer, como é legal pra mim, assim, porque... Como faz bem pra gente, né? Como faz bem pra gente, né? Quer dizer, mais um programa singular, mais um obscênico singular, importante, necessário, contundente, entendeu? Eu quero agradecer muito a minha parceiraça, ao Gonzalez, ao JP, ao Sérgio D'Amico, e para terminar, só queria, Letícia, você, microfone aberto. Ah, sim, nosso minhoca na cabeça. Eu tenho minhoca na cabeça. Tem minhoca. Letícia, a gente sempre termina os obscênicos com um quadro que a gente chama minhoca na cabeça. O que é um minhoca na cabeça? É uma frase, um pensamento. Já rolou Manuel de Barros, já rolou Machado de Assis, já rolou Bukowski, rola de tudo. É uma frase que é a última coisa que a gente faz, deixa plantar uma minhoca na cabeça de quem está ouvindo, tá? Só que antes do minhoca na cabeça, eu queria só abrir o microfone para você falar o que você quiser, para você dar um tchau pra gente aí, fala o que você quiser. Gente, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Isso é história, isso fica para a história, isso conta esse momento, conta a nossa geração de artistas e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte. Não é um programa para um momento, isso é história. Muito obrigada, parabéns. Obrigado a você, que querida. Lindo, Lê. Show de bola, lindo. Show de bola. Letícia, então fica aí para ouvir o nosso Minhoca na Cabeça com Antônio Gonzalez. Essa frase é de um poeta chamado Carlos Vogt.
Desculpa, Carlos? Vogt. V-O-G-T. Vogt. Sim. Descreve bem o que nós estamos vivendo. A frase é o seguinte: mães batiam no futuro para corrigir o desconhecido. Minhoca na tua cabeça. Esse foi mais um Obscênicos. Beijos. Toda quinta-feira fica ligado no programa novo. Procura a gente no Spotify, no YouTube. Procura a gente que você vai achar. Beijos. Só não procura na rua porque nós estamos em casa. Valeu, gente. Beijo. Valeu.